celebra a Páscoa. E hoje nós veremos verdades sobre essa data, através da palavra de Deus, que irá falar muito ao meu e ao seu coração. E o texto que nós iremos ler hoje está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 20 até o verso número 26. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 20 até o verso número 26. E o título da mensagem de hoje é: o que trazes para mim? O que trazes para mim? A verdade sobre a Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 até o verso de número 26. Segurem aí. Como eu disse, irmãos, hoje é domingo de Páscoa, é uma data emblemática, celebrada de diferentes formas, com diferentes propósitos, em diferentes lugares do mundo. O mundo celebra essa data, como por exemplo, na Bulgária, as famílias comem um cordeiro assado, quebram casca de ovos cozidos e pintados. Lá na Austrália, lá embaixo, confeiteiros, eles fazem bilbies de chocolate. Bilby é um bichinho que parece uma mistura de coelho com rato, que é conhecido cientificamente como marsupial. Eles fazem isso para conscientizar o mundo sobre a extinção dessa espécie. Já na Alemanha, as famílias decoram árvores com ovos pintados à mão. Em outros diversos países da Europa, pessoas saem em ruas em procissões. No México, aqui próximo a nós, há uma tradição do quê? De malhar o Judas. Aqui no Brasil isso também é bem comum. Eles pegam um boneco, enchem de palha, vestem ele com roupas e batem nele até que ele se desfaça. Já no Japão, a Páscoa é uma festa comemorativa que marca o início da primavera. E aqui no Brasil, são os tradicionais ovos de chocolate que são vendidos em todos os lugares, deixando as crianças loucas de desejo e os pais mais loucos ainda, pelo tanto que se cobra por cada ovo de chocolate. Meus irmãos, hoje em dia tem diversos tipos de interpretações, seja religiosa, seja ela cultural, seja até mesmo comercial. Mas o fato é que a Páscoa, o que ela representa na sua origem? Qual o real significado dessa data? O que isso traz para as pessoas do passado, do presente e trará para o futuro? Seja para hebreus, judeus, seja para cristãos, ao longo de toda a história humana. Meus irmãos, hoje veremos pontos importantes sobre essa data, tão significativa para nós, servos em Cristo Jesus, baseados então somente em uma única fonte de resposta sobre ela, que são as Escrituras. Amém? Portanto, mantenha sua Bíblia aberta, não feche ela não, e vamos à leitura do texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós leremos os versos 20 até o verso número 26. Acompanhe comigo a leitura. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez, Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Abaixa sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra nosso coração,
abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar as verdades contidas aqui, que nós possamos sair daqui, Deus, melhor que nós entramos. Obrigado por esse privilégio que nós temos no Teu Filho amado Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, para entender o real significado da Páscoa, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, lá no Antigo Testamento. E aqui eu já chamo a sua atenção para o ponto número 1 do nosso sermão de hoje, que é a justiça pela morte. A justiça pela morte, que é a Páscoa hebraica. Meus irmãos, a palavra Páscoa na língua hebraica é Pesach, que significa passagem ou passar por cima. O pano de fundo começa lá em Gênesis com José, filho de Jacó. Deus se revela a José através de sonhos e ele reporta isso a seus irmãos e a seu pai. Seus irmãos, movidos por inveja, por ver a predição do pai, Jacó, pelo filho José, vendem ele como escravo a viajantes que levam ele para o Egito. Mas apesar da triste realidade de José, Deus cuida do seu servo em todo instante e cumpre seus propósitos na sua vida. E o leva à mais alta posição lá naquela nação, abaixo apenas do faraó. José agora, ele é governador do Egito, em uma época de poder, autoridade, de muita prosperidade. José transforma o Egito em uma nação muito maior e poderosa, e Faraó lhe é muito grato. A fome então chega em Israel, que vai trazer a sua família de José para o Egito, e eles se reencontram, se reconciliam, e José os instala, toda a sua família, em terras ofertadas pelo próprio Faraó. Mas aí, irmãos, o tempo passa, José, ele morre, o Faraó, ele também morre, outros governantes assumem dali em diante, e o povo hebreu se multiplica muito a partir da família de José. Os novos governantes viam o crescimento da população hebreia como uma ameaça. E decidem o quê? Oprimir o povo fazendo-os escravos. Já no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus levantar Moisés para libertar o povo. E Moisés, em nome de Deus, diz para o faraó libertar toda aquela gente. Mas Faraó, sendo a maior autoridade da terra, diz não a Moisés. Deus então vai enviar 10 pragas devastadoras contra os egípcios, sendo que a última praga, o anjo da morte, que passaria e levaria todo o primogênito vivo que estivesse naquela nação, Deus instrui o povo através de Moisés a sacrificar um cordeiro, pegar o seu sangue, passar nos batentes das portas, para que o anjo passasse pelas casas e matasse todo o primogênito, todo o filho mais velho, daqueles que não tinham o sangue do cordeiro nos ombrais e batentes. Essa última praga força assim Faraó a libertar o povo hebreu da escravidão, e a história vai e continua. Se você é um autor bíblico de Gênesis e Apocalipse, se você já leu isso, você vai entender o que eu estou dizendo. A Páscoa foi instituída por Moisés, a mando de Deus, para lembrar e celebrar aquele momento como Deus libertou o seu povo com mão forte sobre aquele faraó do Egito. Portanto, a Páscoa em seu início era uma festa tipicamente hebreia. Depois, consequentemente, o quê? Judaica, que representava a justiça de Deus pela morte. E aqui nós chegamos no ponto número 2 de hoje, que é a justiça pela graça. E agora nós estamos falando da Páscoa cristã. Meus irmãos, a Páscoa cristã, ela foi instituída por Jesus, quando na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira, que ele seria traído por um de seus discípulos, e como os demais judeus, Cristo e seus discípulos comiam o quê? Um cordeiro pascal em Jerusalém, nos moldes da Páscoa instituída por Moisés.
Como sabemos que em Cristo Jesus todo o Antigo Testamento ele se cumpre, Jesus então ele vai determinar que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa nos moldes no sentido judaico, mas a comer o pão e tomar o vinho, que eram dois elementos muito comuns naquela época, que tinha na casa de quem tinha posses, mas também tinha na casa de quem não tinha praticamente nada. E tudo isso em memória dele. Mateus 26, de 26 a 27 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Portanto, irmãos, Jesus substitui a festa da Páscoa judaica pela ceia do Senhor, a qual nós cristãos celebramos hoje. Nós cristãos que seguimos o Senhor Jesus à risca, a rigor, nós não comemoramos a Páscoa assim como faz um judeu. A Páscoa para um cristão, ela é simbólica, pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz por nós. O Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado na cruz impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Por isso os cristãos, eles celebram a ceia do Senhor em memória de Cristo Jesus, ao invés da Páscoa. E isso ocorre não somente num dia, mas em diversas vezes ao longo do ano. Outra coisa importante de nós compreendermos é que a Páscoa, nos moldes judaico, ela tem o seu início no dia de sábado. O dia de sábado, que não é um dia, digamos, santo para os cristãos. Para um cristão, há apenas um dia que nós poderíamos chamar de santo, que é o domingo. Pois foi num domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que deixa por terra também a questão de guardar o sábado como um mandamento. Isso era para os judeus e não se aplica após Cristo Jesus. Em Jesus, todos os dias da semana nós devemos guardar. Não da forma como um judeu guarda, mas da forma como Deus deseja que eu e você façamos, com Cristo reinando absolutamente no meu e no seu coração. Um judeu deixava de trabalhar, ou de fazer qualquer outro tipo de atividade, para ficar em casa com a família e etc. Nós devemos guardar todos os dias da semana, mas com o Senhor em nosso coração e na nossa mente, fazendo, agindo, pensando, se comportando da forma como Ele nos ensinou, amém? Como Ele nos ensinou. Portanto, se há algum dia que nós poderíamos intitular como santo, seria o domingo. Por isso estamos aqui, irmãos, e toda a igreja de Cristo pelo mundo se reúne no domingo, e não no sábado. Como a Páscoa, para o cristão, é um simbolismo do sacrifício de Cristo por mim e por você, meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já viu, a boa nova que trazes para mim, vieram de um túmulo vazio. O berço da igreja no mundo foi concebido pelo meio de um túmulo vazio. Um túmulo escuro, áspero, frio, fétido, solitário. O túmulo de um Cristo, mas um Cristo que vive.
Um Cristo que fora retido pela morte, um Cristo que fora retido pela sepultura, em hipótese alguma poderia ser o Salvador do mundo. Portanto, irmãos, a pedra angular, a verdade maior, a verdade mais extraordinária, mais excelente, que serve de alicerce para a minha e para a sua fé, é a verdade gloriosa da ressurreição de Cristo Jesus, que vem de um túmulo vazio. Meus irmãos, as Escrituras tratam isso de forma majestosa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como primogênito entre os mortos. Senhor Jesus, o que trazes para mim? O que trazes para mim, Senhor? Meus irmãos, se eu e você pudéssemos fazer uma análise dos grandes líderes mundiais, vamos lá, Confúcio, Buda, Maomé, Pitágoras, Allan Kardec, entre tantos outros, nós poderemos visitar o túmulo desses grandes líderes, e lá nós poderemos encontrar o que restou deles. Mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. O túmulo de Jesus, chamado Cristo, não há má possibilidade de encontrar absolutamente nada, pois, ao contrário de todos os demais, Ele venceu a morte, rompeu as correntes que nos aprisionavam a ela. Ele ressuscitou. E o que isso significa? Significa que Ele está vivo. Significa que Ele reina sobre todas as coisas. Significa que Ele irá voltar. Amém, igreja? Ele irá voltar. A nossa grande esperança está totalmente baseada nesse fato, nessa verdade, que grita, que ecoa, que ressoa, a partir de um túmulo vazio. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos crentes da igreja de Corinto, ele afirmou que a ressurreição de Cristo é um fato verídico e sem controvérsias. Jesus apareceu para várias testemunhas. Sua ressurreição é um fato extraordinário, um fato milagroso, um fato sobrenatural, mas também um fato histórico. Absolutamente comprovado. Não só pelo fato de aparecer para muitos, para muitas pessoas, mas mesmo depois da sua ressurreição, elas foram impactadas de tal modo com essa notícia, que a vida delas foram drasticamente transformadas. E essas pessoas foram as que ajudaram e ajudam a impactar e transformar o mundo, assim como eu e você. Se Jesus ele não tivesse ressuscitado, Paulo diz que a nossa fé ela seria vã, seria nula, a minha e a sua pregação, sem sentido algum para quem as ouvem. Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estaríamos afundados na nossa vida de pecado. E seria uma mera ilusão a gente nutrir qualquer esperança em relação ao futuro. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus que de fato Cristo ressuscitou, sendo a primícia dos que dormem, sendo o primogênito dentre os mortos. Com a ressurreição de Cristo, a morte foi vencida e nós temos garantia de vida e vida eterna. Um crente em Cristo Jesus, ele não teme o dia de amanhã. Senhor meu e Deus meu, o que trazes para mim, Deus? O que trazes para mim? Irmãos, a verdade é que ela é tão gloriosa, ela é tão sublime,
que agora nós podemos afirmar que a morte não tem mais poder de nos aterrorizar. Vai no velório de quem é crente, vai no velório de quem não é crente. Você vai ver, você vai entender o que eu estou falando. Aquele que não tem Cristo no coração, o desespero vai tomar conta. A incerteza vai tomar conta. E quem tem Cristo genuinamente no seu coração, ele está em paz, porque do pó veio, ao pó voltará. Mas a minha alma, o meu espírito, esse vai para a mão do meu Deus, do meu Senhor. O poder da morte, ele foi arrancado das nossas mãos. Para aquele que crê no poder do Senhor Jesus, morrer agora é lucro. Morrer naquele que é ressurreição e vida, a morte é lucro. Assim diz o apóstolo Paulo. Portanto, irmão, não tema a morte, porque as melhores notícias para a minha e para a sua vida veio de um túmulo vazio. O apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, enquanto ele estava preso lá na ilha de Patmos, na Grécia, o próprio Senhor disse, presta atenção, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos trabalhos, pois suas obras os acompanham. A Bíblia nos diz que preciosa é a morte no Senhor, a morte dos santos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso nos é claro. Nós entendemos que quando morre um crente, o espírito vai a Deus para desfrutar de todas as bem-aventuranças no Senhor Jesus. O corpo ele vai ressurgir de forma imortal, incorruptível, de forma gloriosa. Nós teremos um corpo novo, onde cansaço, fadiga, doenças, morte não nos será mais atribuídos. Toda lágrima será enxugada pelo Senhor e nós estaremos com Ele para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Essa é uma promessa que ainda não se cumpriu na nossa vida. Mas se você é um crente que lê as Escrituras, você vai perceber que todas as outras se cumpriram. Essa também se cumprirá. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que se a nossa esperança estiver nessa vida, nós seremos os mais infelizes sobre todos os homens. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter sucesso, fama, beleza física, você pode ter o mundo a seus pés. Mas a vida, irmãos, ela é curta. E um dia, sem exceção, todos nós teremos que comparecer diante de Deus. E se todas as nossas esperanças se limitarem a essa vida, irmãos, as nossas esperanças elas serão vazias. A sua esperança não lhe trará nenhum segundo sequer de segurança para você e para mim. Se nós acreditamos realmente que Cristo ressurgiu dos mortos, que levantou daquele túmulo, olha o que diz em João capítulo 20, dos versos 24 a 29, acompanhe comigo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, que não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava com eles.
as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloque o dedo aqui e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me vistes, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, você de fato acredita que Cristo ressuscitou e está à destra de Deus? Se você crê nisso, louvado seja o nome do Senhor. Mas se alguém aqui ainda duvida disso, não crê que isso é um fato, que isso aconteceu, que tudo que a palavra de Deus nos afirma, desde as profecias do Antigo Testamento, a vinda do Messias, o seu nascimento, sua vida, seu ministério, a rejeição pelos judeus, a perseguição de seus opositores, seu julgamento indevido, a sua crucificação, sua morte, ressurreição, subida aos céus. Se tudo isso que a Bíblia nos afirma, e que a história nos comprova, não são argumentos suficientes para menos você ponderar se o seu caminho está correto diante de Deus, diante desse fato. Irmão, essa pessoa, ela é digna, muito digna, mas de muita oração. Muita oração. Meu Senhor, o que trazes para mim? Meus irmãos, Cristo morreu por mim e por você também. E isso apesar de mim e apesar de você. Nós precisamos nos arrepender de todos os nossos maus caminhos, dos nossos erros e pecados e voltar-se a Deus. Precisamos ter uma vida plena e junta com aquele que pode nos justificar diante de Deus, diante do Pai. Ele fez tudo isso por você, irmão. Ele fez tudo isso por mim. Deus de misericórdia, o que trazes para mim, Senhor? Tem uma ilustração sobre esse ato de amor, o ato de amor maior que o mundo pode ver. Ele foi dito por um pastor norte-americano, que chegou até a mim através do pastor Silas Campos, quando pastoreava a igreja de Tupã. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção e deixassem Deus falar ao seu coração, amém? É sexta-feira. É sexta-feira. Jesus, ele está onde? Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas o domingo, eles não sabem, mas o domingo, ele está chegando. É sexta-feira, Pilatos está indeciso, o sinédrio conspira, a multidão instiga e se inflama, e ninguém se dá conta que o domingo, ele está chegando. É sexta-feira, os discípulos correm apavorados, como ovelhas sem pastor. Maria chora, Pedro nega, e nenhum deles percebe que o domingo ele está chegando. É sexta-feira, os romanos açoitam, as vestes agora estão como forma de deboche, elas são vermelhas. E a coroa, que até o mais puro ouro se constrange, agora é rústica, de espinhos. E eles continuam a ignorar que o domingo, ele está chegando. É sexta-feira. Ele carrega a minha cruz, minha, sua, em direção ao Calvário. Seu sangue escorre por seus ferimentos, seu corpo cansado fraqueja, cai, a sua alma, seu espírito queima por conta dos meus e dos seus pecados. Mas ainda é sexta-feira, o domingo ele está chegando. É sexta-feira. O mundo está vencendo.
As pessoas estão pecando, o diabo está rindo, gargalhando. É sexta-feira, os soldados pregam as suas mãos, eles pregam seus pés na cruz, depois levam e expõem ele em meio a criminosos. É sexta-feira, é sexta-feira. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, o domingo ele está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão confusos. O que aconteceu com o nosso rei? Os fariseus celebram, pois eles alcançaram o seu alvo. O inimigo foi eliminado, mas eles não se dão conta que é apenas sexta-feira e que o domingo ele está chegando. É sexta-feira. O Filho de Deus ali, pendurado no madeiro, com sentimento de extremo abandono do Pai, deixado para morrer sozinho, e alguém grita: salvou os outros e não consegue salvar a ti mesmo. Mas é apenas sexta-feira, porque o domingo ele está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o sol escurece, o meu rei entrega seu espírito ao Pai. É sexta-feira, parece que a esperança está perdida, parece que a morte venceu, parece que o pecado triunfou, o diabo ri e sorri novamente. É sexta-feira, os guardas romanos vigiam seu corpo, uma rocha pesada sela a porta do sepulcro. Mas é apenas sexta-feira, é apenas sexta-feira. O domingo ele está chegando. 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 O domingo chegou. Jesus Cristo ressurge vitoriosamente. As profecias se cumprem. A morte foi vencida. Sua autoridade estabelecida. Os apóstolos perdem o medo e a covardia. A igreja se espalha pelo mundo todo. E hoje em dia, Deus te trouxe a este culto para dizer: não importa o que você fez, não importa com quem você já andou, não importa as calúnias e mentiras que você já levantou, arrependa-se de tudo isso, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Amém, igreja? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Pois apenas Ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém, igreja? Não morrerá. Oh, meu único e suficiente Salvador, o que trazes para mim? Eu trago um túmulo vazio. No dia de domingo, a minha e a sua última oportunidade. Não desperdice ela não. Foi por você, irmão. Foi por mim, irmã. Foi por mim e por vocês. Não espere mais para se render a Cristo. O preço foi alto demais para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia de Deus. Eu gostaria de encerrar, irmãos, com as palavras do profeta Isaías, que estão lá no seu livro, no capítulo 45, no verso 22, que diz assim: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém, irmãos? Eu sou Deus e não há outro. Não há outro sequer. Eu não sei quem é o Deus que governa a sua vida hoje. Eu nem sei aonde você deposita a sua fé. Eu não sei onde você deposita a sua esperança. Mas eu tenho plena convicção que se não for em Cristo Jesus, tudo isso cairá por terra. E a nossa oração como crentes em Cristo Jesus é que todo aquele que um dia ainda não foi alcançado por esse amor demonstrado naquela cruz, que Deus tenha misericórdia e que alcance essas pessoas, seja elas próximas, seja elas não tão próximas assim. Todas as profecias bíblicas se cumpriram, irmão. A única que não se cumpriu ainda é a vinda do Senhor.
E nós temos que pregar isso, pois Ele virá, mas agora Ele virá como justiça, porque o amor já foi manifesto naquela cruz, por causa de mim e por causa de você. Que Deus nos dê ímpeto, que Deus nos dê coragem, para cumprir nossa missão. Ide e pregai o Evangelho. Isso não foi um pedido, isso foi uma ordem. E que nós possamos honrar Cristo Jesus, não por nós, não por mim, por você, mas por Ele, pelo que Ele fez naquela cruz em favor de nós. Amém? Hoje é dia de Páscoa. Nós, como cristãos, não celebramos a Páscoa. Não há problema nenhum em você dar um ovo de chocolate para o seu filho. Não há problema nenhum em você presentear alguém que você gosta, desde que a mensagem do Evangelho seja pregada. Nós não seguimos a Páscoa judaica, nós seguimos aquilo que celebraremos agora, que é a ceia do Senhor. Por favor, coloque-se de pé.